Fala galera, beleza? Canal Fatos Relevantes novamente. E hoje falaremos sobre uma incrível história. A história de uma cidade chamada Centralia, a cidade que está pegando fogo desde os anos de 1962, na Pensilvânia, localizada nos Estados Unidos. Bom galera, e antes de continuar essa incrível história, gostaria que vocês deixassem um like aqui, curta, compartilhe esse vídeo, nos ajude. Bom, então bora pro vídeo. Você alguma vez imaginou se algo que viu em algum game podia ser real? Ou quem sabe possa ter sido baseado em algo real, dada a sua riqueza em detalhes? Se seria possível que um game nos conte uma história que, por mais fantasiosa que fosse, pudesse ter uma parcela de verdade inserida? Pois então, conheça agora a história da Centralia, a Silent Hill do mundo real. A cidade da Centralia, situada no distrito da Colômbia, no estado da Pensilvânia, possui uma história trágica, real, que ainda sobrevive nas ruas e casas abandonadas dessa cidade que hoje legalmente não existe mais. Em 1841, uma pequena vila foi fundada por um homem chamado Jonathan Faust, que abriu uma pequena estalagem no local onde futuramente se estabeleceu a cidade. 30 anos depois, Alexander, um engenheiro de mineração da Locust, se estabeleceu na pequena vila e foi de grande importância para o desenvolvimento dela. Até o ano de 1865, a vila era conhecida como a Centerville, quando no ano de 1866 a cidade foi oficialmente fundada sob o nome de Centralia. A fonte de renda principal da cidade eram suas minas de carvão mineral, que traziam muita prosperidade à cidade em seus tempos antigos. Tempos que, no entanto, infelizmente não eram muito pacíficos. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela estava muito longe de ser tranquila. A cidade sofria nas mãos da organização secreta chamada Molly Maguires, formada por mineradores de origem irlandesa que realizavam inúmeros ataques criminosos, sequestros e assassinatos pelo estado da Pensilvânia. No ano de 1868, 3 membros da organização assassinaram o fundador da cidade, chamado Alexander, sendo condenados a enforcamento público, que por sua vez ocorreu na cidade de Bloomsburg, anos depois. Além deste assassinato, muitos casos de assassinatos e incêndios criminosos eram registrados na pequena cidade. Um desses incêndios resultou em uma das maiores tragédias da cidade, o Grande Incêndio de 1908. Não se sabe ao certo a causa do incêndio, se foi resultado de um acidente ou de uma ação criminosa, mas sabe-se que ele destruiu muitas casas e armazéns. Pôde ser apagado graças ao esforço de toda a população que ajudou de todas as formas a acabar com o fogo presente. Mas o incêndio de 1908 era pouco perto do que ainda estaria por vir. A verdadeira ruína que se abateu na cidade e existe até os dias de hoje. No ano de 1962, a cidade foi engolida por um verdadeiro inferno de chamas inesgotáveis. Extensas pesquisas foram realizadas para apontar a causa exata do terrível evento que ocorreu neste ano. No dia 27 de maio de 1962, a cidade contratou os serviços de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Odd Fellows, como a preparação para a comemoração do Memorial Day, um dia comemorado em muitas cidades americanas em honra às pessoas e soldados americanos mortos em guerras e combates. Os bombeiros atearam fogo no entulho espalhados pelo aterro para fazer a limpeza, como normalmente o trabalho é realizado. Entretanto, o fogo não foi devidamente apagado e, por uma rachadura no solo, as chamas se alastraram para dentro da terra, atingindo as famosas minas de carvão da Centralia. O fogo começou a queimar o carvão e se alastrar em velocidade incrível por todo o subsolo, criando um incêndio que não poderia jamais ser apagado. Uma tentativa de evitar que o fogo se espalhasse foi feita pelos bombeiros, que construíram algumas barreiras subterrâneas com argila para que conseguissem fazer com que o calor não se espalhasse de maneira tão rápida. O trabalho não foi realizado de maneira rápida e o fogo não foi cessado. Porém, os bombeiros saíram com vida ainda. Deste dia em diante, e nos anos seguintes, a cidade começou a sofrer cada vez mais graças aos efeitos do incêndio subterrâneo. Rachaduras gigantescas se abriram, o solo começou a afundar em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer rapidamente. Casas e edifícios desabaram por conta do fogo, a temperatura do subsolo aumentou a um nível considerado de risco total, visto que além das minas de carvão, a cidade possuía tanques de combustível subterrâneos em postos de gasolina e indústria. Gás venosos eram expelidos por rachaduras de solos, bueiros ou qualquer outro espaço que pudesse se esvair. Os buracos eram enormes e abriam num piscar de olhos. Essa terrível tragédia passou a tornar mais conhecida e a se expandir pelo país. Inúmeros casos de doenças foram registrados por conta dos gases venosos que tomaram a cidade, entre eles
monóxido de carbono e dióxido de carbono, além da diminuição do nível de oxigênio na atmosfera. E graças a um caso muito incomum, todas as atenções se voltaram para a centralha. Aconteceu que, no ano de 1981, um garoto chamado Todd Domboski, de 12 anos, por pouco não foi morto ao cair em um buraco de 46 metros de profundidade e 1,20 m de largura, que subitamente se abriu sob seus pés no quintal da sua casa. Todd escapou da morte graças ao seu primo Eric Wong, de 14 anos, o que o segurou antes de despencar pelo enorme buraco. Com o incidente, uma grande quantidade de gás foi expelida pela abertura no quintal de Todd. Cientistas analisaram os gases e constataram que se trata de uma enorme quantidade de monóxido de carbono em um nível altamente prejudicial à saúde. Em 1984, o governo do estado da Pensilvânia tomou uma atitude drástica em relação à cidade. Durante todos os anos, desde o início do incêndio, todas as tentativas de apagar as chamas falharam e o fogo espalhava-se cada vez mais. Foi então tomada a decisão de evacuar a cidade, e só foi possível utilizando a quantia de 42 milhões de dólares em todos os esforços. Mas apesar da decisão do governo, algumas famílias se recusavam a abandonar a cidade, mesmo sob avisos do governo e várias tentativas de removê-lo da cidade. Em 1992, o governo do estado na época, Bob Casey, declarou domínio iminente em todas as propriedades da cidade, condenando todos os seus edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que permaneceram na cidade, contrariando as ordens do governo, entraram na justiça contra essas decisões, mas todas as suas tentativas falharam. Eis que no ano de 2002, a Companhia de Correios dos Estados Unidos revogou o código postal da cidade, que era 17927. Com isso, a cidade não mais existia legalmente, e mais nada dessa data em diante endereçada à centralha foi aceito. Anos mais tarde, o governo do estado, no ano de 2009, Ed Rendell, iniciou os processos de despejo formal de todos que ainda permaneciam na cidade. E assim, a centralha tornou-se apenas um nome de uma cidade que já não existia mais. Muitas das pessoas que viviam na cidade antigamente, hoje participam de manifestações e brigas judiciais para que a cidade seja reaberta para a população. Eles alegam que o fogo que assola a cidade não existe mais, que a qualidade do ar, considerada venenosa, não mais apresenta perigo. Olha só que bizarro, a grande maioria dos ex-moradores afirmam que o incêndio jamais se espalhou pela mina do carvão e que tudo não passa de um golpe do governo da Pensilvânia para apossar da mina e todos os lucros que ela gera. Essa teoria da conspiração tem base num artigo da legislação americana que diz que quando uma cidade não pode mais se manter como município, ela deixa de existir. Sendo assim, seus recursos naturais deixam de pertencer à cidade e a seus habitantes e passam a se tornar propriedade de seus democráticos. Apesar de todas as manifestações dos seus antigos moradores, nenhum sucesso foi obtido até os dias de hoje. Centralha hoje não aparece mais com a próspera cidade que um dia foi, mas sim com um enorme cemitério cravado na terra. As casas que não foram demolidas permanecem erguidas em um estado assustadoramente precário e dentro de muitas delas ainda estão objetos abandonados pelas famílias que um dia as habitaram, destruídos ou espalhados por todo lado. Curiosamente, alguns pontos específicos da cidade ainda se mantêm estranhamente em quase perfeito estado. O cemitério da Centralha. A cidade possui um total de 4 cemitérios em ótimo estado, inclusive com várias das suas lápides podem ser consideradas como novas. Ocasionalmente, as fumaças tóxicas de enorme incêndio subterrâneo escapam através de espaços abertos e imperfeições do solo, ou mesmo alguns túmulos tensos. Apesar da alegação dos ex-moradores, o fogo que ainda queima no subterrâneo da cidade até os dias de hoje, pesquisas científicas já apontaram que o fogo se espalhou muito ao longo dos anos. A cidade de Bartlesville, ao sul da Centralha, foi alcançada pelo fogo no ano passado e também foi abandonada. Outra cidade, chamada Ashland, que fica próxima à Centralha, também foi atingida pelo fogo, mas os danos causados foram poucos, quase insignificantes, perto do que ocorreu na cidade da Centralha. O fogo que destruiu a Centralha está muito longe de apagar. Estima-se que o tempo para o incêndio das minas subterrâneas se extinguir é de no mínimo 250 anos. Nenhuma das pessoas que um dia viveram na Centralha viverá o suficiente para ver esse dia chegar, mas para elas isso realmente pouco importa, pois seu desejo de retornar à cidade abandonada, com fogo ou sem fogo, é imenso. Há quem diga que existem coisas que não são deste mundo habitando na Centralha. Muitos têm medo das histórias que são contadas. Muitas pessoas visitam as ruínas da cidade todos os anos. Há quem diga que não encontrou nada de anormal na cidade, fora ela estar abandonada. Muitas pessoas registraram a cidade em fotos e vídeos mostrando a destruição que se abateu sobre ela, bem como comprovações de que as
as fumaças tóxicas que saem do solo realmente existem. E há quem afirma ter visto coisas que não deveriam estar na cidade. Curiosamente, alguns desses relatos envolvem a densa névoa que envolvia o local. Pessoas que pareciam vestir roupa de mineradores e caminhavam pelas ruas e inexplicavelmente desapareciam. Sons estranhos dentro das casas abandonadas, estranhas visões de seres incompreensíveis nos cemitérios, além de pessoas que chegaram a declarar terem sido uma constante sensação de estarem sendo observadas. A Centralia não sofreu seu terrível incêndio subterrâneo com seu abandono e com as histórias macabras que muitos contam. A cidade parece ter um dom de atrair morte. No ano de 1948, o voo 624 da United Airlines, que saiu de San Diego com destino ao aeroporto de LaGuardia, em Nova York, caiu em uma área entre a cidade da Centralia e a cidade de Mitchell, na Pensilvânia. Toda a tripulação, os 4 membros e 39 passageiros, morreram violentamente em razão da queda. E essa foi a história da Centralia, na Pensilvânia, que está queimando há mais de 60 anos. E você, o que achou? Moraria nessa cidade? O que achou da história? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo, compartilha aqui novamente. Comenta aqui embaixo também o que você está achando. E nos ajude, tá? Valeu, galera.